Nós vamos hoje discutir o projeto do INSS Digital, como que esse projeto está chegando para os trabalhadores do INSS e para a população em geral, né? O que é esse projeto, o que tem por trás desse projeto, né? E como que ele vem para se adaptar aí a essa reforma, essa destruição da Previdência Pública que vem acontecendo no nosso país nesse último período. Então, não vou falar muito, quem vai falar é o nosso convidado. Então, vou chamar aqui para compor a mesa o Lênin Terra Silva, que é dirigente do Sindiprévios Rio Grande do Norte e trabalhador da PS Mossoró. Tem acompanhado a implantação do projeto piloto lá em Mossoró e que vai fazer a explanação para a gente hoje do que eles têm discutido e entendido pelo projeto do INSS Digital. Assim, por que da importância da gente estar conversando sobre isso hoje, né? Desde janeiro, quando começou a ser implementado o projeto piloto em Mossoró, o que vocês estão sendo bombardeados aí por um volume enorme de informações, mas basicamente informações favoráveis ao projeto. Existe uma propaganda governamental muito pesada que se vale inclusive do e-mail institucional e da Intraprev, claro, para fazer essa propaganda, logicamente só ressaltando os pontos positivos do projeto. Eu não estou aqui para negar a totalidade do projeto. Não quero condenar o projeto na sua totalidade, não. Eu vim aqui para, se eu não conseguir, pelo menos convencê-los, mas eu quero pelo menos colocar e plantar a dúvida em vocês. Para que a partir dessa dúvida, a gente possa fazer uma avaliação mais crítica desse projeto do INSS Digital. Então, minha função aqui é basicamente essa. Pelo menos a gente direcionar o debate e passar a tratar, a encarar, a ver esse projeto de uma maneira mais crítica, porque ele contém pontos que são ameaça em potencial ao conjunto dos servidores e servidoras do INSS. Assim, se a gente... muito que tem sido divulgado por aí é uma falsa polarização entre se você é a favor do projeto, você está na vanguarda da instituição. Se você é contra, se você tem críticas, então você é anacrônico, você está no passado, né? Não é raro taxar os sindicalistas que criticam o projeto de pessoas ultrapassadas. Não, cara, como é que você não é a favor do processo digital? Mas essa não é a real discussão acerca do INSS Digital. Se a gente simplificar esse debate a ser contra ou a favor o processo digital, a gente vai simplesmente deixar de discutir o que mais importa nesse projeto, que são as relações de trabalho na instituição. Então, essa dicotomia ela é falsa. Não pode se tratar dessa maneira, porque ele envolve muitas outras coisas que o próprio nome ele não desemboca, não resulta em significado. Não trata apenas disso. Não sei vocês, mas eu tenho apenas 10 anos no INSS e eu não consigo me convencer de que as coisas acontecem assim despretensiosamente, ou que não há nenhum tipo de relação com a política, que não há coincidências nessa área, e que existe uma suposta neutralidade técnica que conduz os rumos da instituição de modo a favorecer o conjunto dos trabalhadores. Eu não acredito nisso, nem muito menos em coincidência política. Então, o INSS Digital ele só pode ser visto associado a essa conjuntura política na qual estamos inseridos. Não é possível fazer uma leitura diversa, porque ele é um desdobramento dessa conjuntura extremamente adversa e muito desfavorável para nós, servidores e servidoras do INSS. Daí o título inicial. O INSS Digital, o que é que ele é? Ele é uma adaptação institucional aos novos tempos de barbárie. Que barbárie é essa? Da barbárie social mesmo, de destruição dos direitos dos trabalhadores, de redução do Estado em nome de um projeto neoliberal que minimiza o Estado para quem mais precisa dele, para os pobres e para a maior parte da população, e maximiza o Estado para os mais abastados do país. Então, ele está inserido nesse contexto, e, pelo menos eu defendo,
que a compreensão desse projeto tem que ser contextualizada, não pode estar dissociada da política. Por quê? Porque a atividade gerencial, ela nada mais é do que reflexo da política. Os cargos de direção e de gestão do INSS, lógico, eles são eminentemente políticos. E, sinceramente, eu não vejo diferença considerável, substancial, das pessoas que estavam ou que ainda estão dirigindo o INSS desde 2015 para cá. São basicamente os mesmos burocratas que estão alheios e indiferentes à realidade do balcão de atendimento. Mas são eles os responsáveis pela elaboração desse projeto. Essa realidade não mudou. Vocês têm que entender que os nossos algozes podem até ter mudado de partido e de nome, mas eles continuam nossos algozes. Continuam nossos algozes. Não houve uma mudança na mentalidade das pessoas que conduzem, dirigem o INSS de 2 anos para cá, por exemplo. Não houve. E é essa associação que nós temos que fazer. Por isso que ele está intimamente relacionado a essa conjuntura política, a essa retomada feroz do modelo neoliberal, que tem sérias repercussões no serviço público, e nós, claro, não estamos a salvo desse modelo. Privatiza tudo. A compreensão que eu tenho dessa nova proposta me remete a uma situação de 3 anos atrás. Na campanha de 2014, nas eleições presidenciais, um dos candidatos dos partidos nanicos, o PSC, levou o pastor Everaldo aos holofotes da mídia, justamente porque ele era detentor de um discurso que previa isso: privatizar tudo. Aí nós temos a expressão mais acabada do Estado mínimo, da defesa desse modelo neoliberal. Se você, por exemplo, acessar a página do INSS agora na internet, você vai ver que uma das mensagens que fica circulando o tempo todo lá é justamente sobre a previdência complementar. Isso não é coincidência. Isso não está no site, na página, com essa divulgação à toa. Está aí porque a defesa de um modelo de previdência complementar é parte do projeto político-institucional do INSS nos dias de hoje. E nós veremos adiante. Pode passar, João. Para mostrar a vocês de que a atividade gerencial ela é reflexo de uma orientação política, eu trouxe esse vídeo para ilustrar esse comentário, que mostra justamente o presidente do INSS, 3 anos atrás, fazendo a defesa de um modelo de previdência complementar. E ele apresenta essa proposta como uma solução para o suposto rombo das contas públicas, no caso, o rombo da previdência social. Envelhecer no Brasil de hoje está difícil. O sistema de aposentadoria está falido. Tenho medo de pagar e não receber. Olá, Ana Paula. Essa é uma preocupação nossa também. O Estado gasta mais do que arrecada e esse rombo só tende a aumentar. Com a intensa mudança demográfica pela qual o Brasil deve passar nos próximos anos, nós teremos um número maior de aposentados e menos pessoas economicamente ativas para alimentar o sistema. Em algum instante, a conta não vai fechar. A solução é criar um regime complementar cada vez mais sólido e atraente. Para isso, o governo deve dar incentivos fiscais e garantias reais à população brasileira. O pastor Everaldo vai implementar um sistema de aposentadorias realmente confiável. Inclusive, eu gosto do título do vídeo, né? É bem sugestivo. Mensagem para você: aposentadoria. Então, assim, mais claro impossível. O Gadelha hoje está sentado na cadeira da presidência do INSS, não por acaso, não é coincidência. A sua presença lá está intimamente relacionada a uma questão política, a um novo modelo de Estado que está avançando de forma avassaladora agora nos anos do governo Temer, que já havia sinais disso nos governos petistas, mas que agora ganhou uma velocidade e intensidade bem maior. Então, o Gadelha está lá para cumprir uma missão programática. Que missão é essa? É a missão do programa político do partido ao qual ele pertence, do PSC. Então, a nossa realidade é tão complicada, é tão
chocante que hoje quem tem assento na presidência do INSS é nada mais, nada menos do que a extrema-direita do país. O Bolsonaro, o PSC é o partido do Bolsonaro. Então, eu sei que nós vivemos um momento extremamente adverso, muito complicado, sobretudo de despolitização acentuada, o que nos leva a uma situação em que boa parte dos colegas acabam depositando, e aí a tragédia do nosso tempo, é você depositar as esperanças numa proposta como essa. Né? Que momento terrível nós vivemos, a ponto de os servidores e servidoras do INSS acharem que haverá uma solução partindo da extrema-direita nacional. Não é possível. O que eles estão defendendo é justamente um futuro onde nós, servidores, seremos peça de museu, onde nós, servidores, seremos obsoletos. Não há futuro para nós com uma proposta dessa. Não há. Então, está muito claro. Agora, se você quer vender um projeto em que trate, basicamente, da destruição dos direitos, que aponte para uma realidade tão cruel, logicamente que você não vai falar as coisas pelo que elas são de fato. Assim como, por exemplo, ainda para que vocês possam ter um discernimento melhor com relação a essa falsa polarização, essa falsa dicotomia. Pode passar, João, a próxima tela. Ele só vai ter algum tipo de capilaridade, ganhar capilaridade entre os servidores, se ele se valer de uma pós-verdade, que é inclusive a expressão, a palavra da moda, foi escolhida pela Universidade Britânica de Oxford como a palavra do ano de 2016. Então, nesse caso, as crenças pessoais, as paixões, elas têm muito mais peso do que os fatos objetivos. O fato objetivo é: o presidente do INSS, o PSC, o governo Temer, defende, está implantando, está levando a cabo uma ofensiva do modelo neoliberal para reformular o Estado brasileiro e torná-lo o menor possível para a maior parte da população. Esse é o fato objetivo. Mas o que se divulga por aí é a pós-verdade do discurso futurista, do avanço, do progresso, simplesmente porque nós vamos mudar a plataforma do físico para o digital. Só funciona se você não tratar as coisas como elas realmente são. É por isso, meus amigos, que eu não tenho nenhum problema em dizer que sou contra o INSS digital. Não é porque eu seja contra o fim do processo físico, não. Eu acho até que é um ponto positivo. Claro que é um ponto positivo desse projeto. A suposta distribuição mais equânime da demanda para outras APS é positivo? É positivo. Não vejo nenhum problema disso, não. Agora, o conjunto do projeto, ele é extremamente prejudicial para nós, porque ele está virando, já virou, no caso em Mossoró, numa arma poderosa contra os trabalhadores do Seguro Social, numa arma poderosíssima, e eu vou entrar em detalhes mais na frente. Então, isso tem que estar muito claro. Por exemplo, para mostrar a vocês que o nome da proposta ou do projeto nem sempre corresponde, ou pelo menos em se tratando de governos iguais a esse, nem sempre corresponde ao que ela realmente é ou o que ela realmente propõe. Ora, existe um projeto aí chamado Escola Sem Partido. Veja que o nome não tem nada a ver com o que ele realmente representa. Mas se você levar o debate a partir de uma interpretação literal do projeto, quem em sã consciência é a favor da propaganda partidária em sala de aula? Ninguém. Mas o Escola Sem Partido não trata disso. O Escola Sem Partido trata de censura e patrulhamento ideológico nas escolas. Quem é contra a lei antiterror, a lei antiterrorismo promulgada por Dilma Rousseff? Ora, quem é a favor do terror? Mas a lei antiterrorismo não trata disso. A lei antiterrorismo trata de criminalizar os movimentos sociais. Quem em sã consciência é a favor, a não ser, claro, os liberais, os neoliberais e os adeptos desse governo, do projeto de reforma trabalhista que foi aprovado no Congresso?
Sim, porque o discurso do governo é que vai haver uma modernização das normas que regulamentam o trabalho. Quem não seria a favor? Mas sabemos que não é disso que se trata. Sabemos que se trata da destruição dos direitos dos trabalhadores. Esses exemplos servem para mostrar que o nome INSS Digital, ele não é pura e simplesmente referência à transformação do processo físico no processo digital. Ele é muito mais do que isso. E a experiência de Mossoró prova que esse projeto serve como uma grande arma contra o conjunto dos trabalhadores do INSS. É o que nós vamos demonstrar. Só para exemplificar, João, não mude ainda não, veja a primeira manchete, foi aquilo que eu falei aqui. Modernização trabalhista marca novo momento histórico no país. Quem é contra a modernização trabalhista? Mas sabemos que não se trata disso. A segunda, essa é mais chocante ainda, mudar a Previdência beneficia os pobres. Sabemos que a reforma da Previdência é monstruosa para quem tem menos, para quem vive com pouco, para os miseráveis da nação. E o terceiro, talvez esteja bem pequeno, não esteja legível, mas novo presidente do INSS, Leonardo Gadelha, quer humanizar o serviço prestado na instituição. O que eu pergunto a vocês é o seguinte: o que faz vocês repudiarem a primeira e a segunda manchete e aceitarem o discurso da terceira? Se é o mesmo governo que está falando, João. É o mesmo governo. O que faz as pessoas se convencerem de que reforma trabalhista e previdenciária são prejudiciais e acharem que a nova gestão futurista e moderna do INSS vai nos levar a um futuro melhor? É o mesmo governo, é o mesmo projeto político-institucional que está sendo tocado pelo governo federal. A narrativa futurista e o descolamento da realidade. Aí vem mais uma das vertentes desse embate, que é o conflito entre progresso e retrocesso. Sim, porque o INSS Digital é sempre colocado como um avanço, como uma iniciativa de vanguarda da instituição. Aqui está o nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele também é reflexo de uma proposta que nos levará ao retrocesso, ou pode, seriamente, nos colocar em risco a qualidade do nosso trabalho, a qualidade das nossas vidas. Eu fiz uma referência, algum tempo atrás, ainda na plenária da FENASPES, no início do ano, e dizer que, só para lembrar vocês, que ainda na década de 30, 1936, Chaplin lançou um filme chamado Tempos Modernos. Veja a crítica, a sátira que foi feita. O nome é Tempos Modernos. Sim, o INSS Digital também é moderno, mas ele vai nos levar a uma sobrecarga de trabalho. Onde ficará a nossa qualidade de vida, a qualidade de trabalho dos servidores? Coloquei esse vídeo, não foi por acaso não, é porque na minha APS, na APS onde eu trabalho, isso já está acontecendo. Se você não consegue resolver o problema estrutural, não é mudando a plataforma dos benefícios de processos físicos para processos digitais que isso vai ser resolvido. O problema é estrutural e ele precisa de uma solução que seja o mais próximo possível da realidade, que é o quê? A ampliação dos investimentos públicos, a contratação de mão de obra qualificada a partir de concurso público. Não há uma outra saída fora dessa. Daí a necessidade da gente sair desse discurso do encantamento, porque muitos colegas estão encantados, estão deslumbrados com uma suposta nova realidade. Mas o que vocês têm que ter consciência é que o governo simplesmente vende o velho como se fosse novo. Ele vende o velho como se fosse novo. O que há de mais atrasado nesse país é o discurso da extrema-direita privatista, personificada pelo Leonardo Gadelha, pelo pastor Everaldo. Isso sim é um atraso, que não vai levar a justiça social para a maior parte do povo brasileiro, aliás, para ninguém. Não vai levar a justiça social, que é o que realmente importa. Ainda assim, e eu lamento em dizer isso,
que vários colegas estão simplesmente encantados, porque o discurso do presidente, ele tem uma boa retórica, que ele consegue, de fato, convencer as pessoas de que estamos a caminho da modernidade. Mas a modernidade que ele pretende, o futuro que ele pretende, nesse futuro não há lugar para vocês. Vocês serão peças obsoletas dessa nova realidade, de privatização, de terceirização irrestrita, de destruição dos direitos dos trabalhadores. Dá um clique no vídeo, João. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Eu sei que, enfim, a representação é bem caricata, né? Ela é realmente bem... Mas há uma crítica muito pesada, né? E é aí onde você tem exposto da melhor forma essa contradição, o paradoxo entre a modernidade pretendida pelos gestores e a realidade da nossa instituição. Não coloquei por acaso esse vídeo, porque na minha APS a gente já consegue vislumbrar essa realidade, infelizmente. O que é que acontece? Eu tenho servidores bons, servidores comprometidos, mas se quando eles veem uma fila virtual abarrotada, com muitos processos, uma demanda crescente, o que é que eles estão fazendo? Para dar conta dessa demanda, eles trabalham aos sábados, eles trabalham nos domingos, nos feriados, trabalham mais que as 6 horas, né? Dá 1 hora da tarde, eles ficam até 4, até 3. Então, não é isso que eu quero para vocês, não é isso que eu quero para mim nem para ninguém. Essa demanda, ela tem que ser comportada, ela tem que ser resolvida no horário normal de trabalho. Não quero sobrecarregar. Na medida em que você trabalha fora do seu tempo, você está se privando de ter um tempo disponível, por exemplo, para usufruir com a sua família, né? Para cuidar da sua saúde. E, aliás, a qualidade de vida está em jogo aí. Mas isso acontece lá, né? E o pior, né, acho até que eles acabam prestando um desserviço à categoria, com todo respeito. Mas por quê? Primeiro, estão legitimando a exploração. Segundo, estão dando suporte ao discurso ficcional da gestão do INSS. É justamente isso que eles querem. Isso, claro, não é de agora. Pode até ter se agravado, mas não é de agora. Não por acaso, o Mossoró conseguiu liderar, durante muito tempo, os indicadores nacionais, porque isso é implantado lá. Então, veja que você não tem um retrato fiel da realidade. Olha, eu quero que seja feita a avaliação da minha APS com base no que eles trabalham no horário normal, porque, senão, você vai gerar um parâmetro distorcido para o restante do país, e isso é muito grave. Não desejo isso para ninguém, não. Mas o ritmo implementado é esse, por N razões. Há alguns, eu diria até que é uma espécie de autoflagelo, né? Outros o fazem para estar de boa com a gestão, né? E aí esses servidores, claro, são as referências, são, inclusive lá na minha PS, na gerência como um todo, eles construíram uma ficção que seria a imagem do servidor padrão de Mossoró. O que é o servidor padrão de Mossoró? O servidor padrão de Mossoró é aquele que não contesta, é aquele que sempre obedece, aquele que trabalha fora do horário normal de expediente, que vem aos sábados, que vem aos domingos. Então, veja só, esse é o padrão. Aqueles que não conseguem acompanhar esse ritmo,
logicamente, que são mal vistos pela gestão. São os retardatários, são os que não conseguem se esforçar o suficiente para dar conta da demanda. Veja que há um padrão extremamente distorcido e ele não pode ser replicado para o restante do país. É isso que nós temos que ter cuidado. A gente não pode reproduzir e ampliar isso, porque senão a instituição, aliás, quem a conduz vai agradecer. Eu não preciso mais me esforçar ou trabalhar politicamente para gerar uma realidade, por exemplo, de novos concursos públicos. Se vocês estão dando conta, não há necessidade. Então, você tem um padrão lá, o servidor padrão, o servidor de excelência. Eu não vejo, nem quero ser esse exemplo. Se algum dia eu for elogiado pela gerência por isso, alguma coisa de muito errado está acontecendo. E é comigo, não é com eles, não. Não é com eles, não. Não quero e não desejo para nenhum de vocês. Mas é esse ritmo que está sendo imposto, mesmo com o processo digital. O processo digital não mudou essa realidade em Mossoró. O processo digital potencializou essa realidade em Mossoró. Isso tem que ficar muito claro. Meritocracia e mudança de hábitos. Porque agora, meus amigos e minhas amigas, é cada um por si e o INSS contra todos. A lógica é basicamente essa. A meritocracia, nós sabemos, ela está muito associada ao pensamento conservador no país, né, e ainda mais pela extrema-direita que hoje tem assento na presidência do INSS. Então, quando você abre a interface do programa que gerencia essas tarefas, né, porque o processo físico deu lugar a um processo digital. Esse processo digital é chamado de tarefa. E existe um programa responsável pela administração dele, que é o gerenciador eletrônico de tarefas, ou só o gerenciador de tarefas. E logo na interface, aparece lá o nome, a gente vai mostrar aqui, produção. A questão agora é a produtividade. E o discurso que graça por lá é o seguinte, olha, é natural, é justo, aqueles que produzem mais, que conseguem despachar o maior número de processos, receba, lógico, bem mais do que aqueles que não conseguem fazer ou que não conseguem ter o mesmo desempenho. Mas a gente tem que ver e tem que observar que de servidor para servidor há particularidades que precisam ser respeitadas, há limitações que precisam ser respeitadas. Eu não posso nivelar dessa maneira, principalmente numa realidade onde existem os servidores modelo. Aquele servidor modelo que eu descrevi para você aqui. Então, os parâmetros são distorcidos e você vai acabar penalizando quem não consegue acompanhar o mesmo ritmo. Não porque não queira, ou porque esteja fazendo corpo mole, ou porque seja um servidor preguiçoso. Não é por isso, não. É porque não concorda com esse ritmo de trabalho que está sendo imposto. O ritmo é determinado muito mais por uma questão de demanda crescente e estrutural do que propriamente em função dos desempenhos individuais, das particularidades de cada um. Lógico que essa corrida para dar conta de uma demanda absurda, ela provoca mudanças no comportamento. Há uma mudança de hábitos muito clara na PS Mossoró, depois que o projeto começou a funcionar em janeiro. Antes, nós tínhamos um espaço comum, um espaço coletivo ali na PS, né, e, inclusive, acho que uma das maiores virtudes do nosso grupo, da nossa equipe, é o bom relacionamento, é o entrosamento, a boa convivência entre nós servidores. A gente trabalha brincando, ou pelo menos trabalhava, porque agora não dá mais tempo para fazer isso. Mas não é uma brincadeira de atrapalhar o seu rendimento, não. É só mesmo de gerar um clima divertido, favorável, até a condução do trabalho. Todos esses anos em que Mossoró liderou os indicadores nacionais, foi também e principalmente devido a essa atmosfera, a esse clima extremamente favorável de relacionamento entre os servidores. Mas agora, houve uma mudança de layout, João. Infelizmente, eu não trouxe nenhuma foto. Pode deixar aí. A APS ela foi dividida ao meio, né, e aí você tem um ambiente
que é destinado somente àqueles do atendimento ao público, e uma grande retaguarda, onde os processos serão analisados. Então, assim, aquelas pessoas com as quais você se comunicava, agora existe uma parede ao meio, impedindo essa comunicação. Acontece, tem dias que eu passo, claro, o dia todo no atendimento, né, até o fim do meu expediente, e eu não consigo, por exemplo, ver ou ter, pelo menos, condições de falar com algum colega. Acontece. Um atendimento, uma pressão muito grande, muita gente para você atender, e você acaba não tendo essa comunicação, esse contato. Então, perdemos também nesse aspecto, em relacionamento, em vivência com os colegas. A situação, ela caminhou para um ponto tão crítico, que alguns colegas, em função dos estímulos meritocráticos, da produtividade, que agora eles têm uma cobrança muito grande em relação a isso, alguns colegas não se contentaram, e havia, claro, existe a grande retaguarda, ainda assim eles decidiram não aproveitar esse espaço. Eles resolveram trabalhar a portas fechadas. Qual é a lógica disso? A lógica disso é que essa vivência, esse contato com o colega de trabalho vai prejudicar o seu rendimento. A lógica é essa. E alguns colegas passaram a trabalhar a portas fechadas. Por que não? Porque não dá tempo. Por que não? Porque tu tem que dar conta dessas tarefas, são muitas tarefas. E ainda que não haja uma cobrança, eu diria, oficial, há uma pressão velada na APS Mossoró por parte dos gestores, cobrando resultados o tempo todo. Você abre o programa, o JET, ou o GET, como queiram alguns, e você vê uma fila virtual enorme. Então não há tempo para nada. Imagine trocar um dedo de prosa com um colega, ainda que seja sobre assuntos da instituição. Não dá. Nessa nova realidade, nós recebemos recentemente 2 novos servidores. Servidores que não tinham experiência, claro, no atendimento, na concessão de benefícios, e esses 2 servidores foram prejudicados em muito em função dessas novas circunstâncias. Por quê? Porque é difícil você remanejar um servidor com N tarefas para dar conta. Como é que ele vai tirar uma parte do seu tempo para orientar um colega? Não tem tempo. Não tem tempo. E ele tem uma coisa, esses 2 servidores foram cobrados como os demais, receberam processos de alta complexidade, como se tivessem sido capacitados ou orientados, ainda que minimamente, para analisá-los. Mas isso não aconteceu. E foi alvo, inclusive, de críticas durante essa condução, durante esse processo do INSS Digital. Agência lotada e sobrecarga de trabalho. A revolução que preserva o problema. Olha, pessoal, desde que o INSS Digital foi implantado em Mossoró, essa cena aí, essa imagem, ela é comum, é frequente. Mas a proposta prevê o quê? O esvaziamento das agências, não é assim? O esvaziamento das agências e que as pessoas cada vez mais procurem os canais remotos e evitem o contato, o atendimento presencial. Mas em Mossoró, essa é a realidade. Com frequência, não é raro você encontrar a agência desse jeito. Veja que, é claro que há públicos diferentes, né? Em função das diferenças regionais, certamente você vai encontrar pessoas que acessam mais a internet. Lógico, é óbvio, não tem nenhum problema. Mas a maior parte da população brasileira, inclusive, isso está evidenciado em pesquisas recentes, cerca de pouco mais de 50% da população tem acesso à internet. E o restante? Está sendo expulso das agências. E há medidas da gestão do governo que condizem com essa conduta. Por exemplo, não faz muito tempo, baixou-se uma portaria, acho que foi um memorando, que proibia a divulgação de resultado, a entrega de resultado de perícia médica nas APS. No texto lá, previa, ou pelo menos estava claro, de que esse resultado não poderia ser entregue no dia. No dia. O temor foi tão grande em Mossoró que as pessoas não estavam dando resultado em dia nenhum. A pessoa podia vir no dia seguinte, não pode. Não, mas por que não pode? Não tem autorização para fazer isso,
Porque, inclusive, naquele texto do memorando, naquele ato normativo, havia a previsão de uma penalidade para o servidor, né? Ele poderia ser responsabilizado administrativamente se ele desse esse resultado da perícia. Um outro dado concreto que também reforça essa tese de que a ideia mesmo é você expulsar os pobres da Previdência Social. Nesse ambiente de reforma da Previdência, muita gente tem procurado as agências para fazer um balanço, simplesmente o direito a uma contagem, saber se tem ou não tem tempo, quais são as opções. Ninguém melhor do que o servidor qualificado para isso, pago para isso, para dar essa orientação. Mas isso agora não funciona mais. Lá em Mossoró ninguém pode mais fazer contagem de tempo de contribuição para quem quer que seja, porque a ideia não, procura um canal remoto. Agora, você imagine um lavrador, um trabalhador braçal, que não tem acesso à internet, chegar no INSS, não pode, porque não, você tem que procurar agora a internet, você vai buscar uma lan house, e queira ou não, você acaba terceirizando o serviço, né? Você tem um servidor que está sendo pago para isso, mas aí o trabalhador vai desembolsar para pagar alguém na lan house para fazer o serviço para ele. E com certeza não vai ter, a informação que vai chegar a ele não vai chegar com a mesma qualidade do que aquela fornecida pelo servidor. Não vai. Então, assim, eu usei o termo revolução porque, desde que me convidaram para falar sobre o INSS Digital, eu resolvi ler, que é uma coisa que eu não fazia, aqueles informativos institucionais que caem no e-mail institucional de vocês. Mas eu tive curiosidade de saber como é que eles constroem aquele discurso. E aí você tem a repetição, né, uma repetição exagerada de termos como é a revolução. O INSS Digital é a revolução, inclusive depoimento de servidores é a revolução. Não, o INSS Digital é a solução, é a solução. Por mais que tem um videozinho aqui, acho que vocês viram por aí circulando ou nas redes sociais ou no e-mail institucional, aquele João do INSS, né, em que ele apresenta claramente essa proposta do INSS Digital como solução. Aquele é um vídeo institucional. Mais na frente, coisa recente agora, os gestores acabaram mudando o discurso. Por quê? Porque o INSS Digital ainda não produziu, e eu acho que pelo ritmo, pela forma como está sendo trabalhada essa questão, não vai produzir os resultados que eles prometem. Então, eles já mudaram, já houve uma mudança bem sutil no discurso. Diz, olha, ninguém está propondo agora solução. Isso não é, claro que não é uma solução, é só um paliativo agora. Mas o vídeo institucional que saiu divulgando por aí apresentava aquilo como o fim do estresse. Vai acabar as filas enormes na PS, está aí, a prova Mossoró, não acabaram. E que isso vai trazer uma melhor qualidade de vida, né? Há outros pontos, inclusive, que a gente pode questionar no vídeo, que eu também espero mostrar para vocês, como, por exemplo, tem um ponto lá que ele diz, olha, o INSS Digital, por exemplo, ele zerou o número de processos com 45 dias na APS. Isso não é verdade. Eu tenho prints de algumas telas aqui, em que em Mossoró você tem processos com 90 dias, com mais de 100 dias, com 60 dias. Então, veja que é uma ilusão, né? E isso eles vêm trabalhando com alguma desenvoltura, porque eles trabalham, sobretudo, em cima da desinformação do conjunto de servidores. Esse é o principal trunfo desse discurso. Então, assim, não é revolução. Para ter revolução, tem que mudar a estrutura, a base. Não houve alteração no elemento estrutural do INSS. E que elemento estrutural é esse? É a relação entre demanda e quantidade de servidores. Isso não aconteceu ainda. Então, não é revolução. Modelo alternativo. Modelo alternativo. O único e mais óbvio caminho rumo à prosopopeia digital. O que é isso? Pessoal, esse termo, o mais óbvio, o único caminho, eles foram retirados de declarações do próprio presidente do INSS nesses informativos aí. Questionado sobre essa proposta, ele chegou a dizer que, olha, é o seguinte, eu só vejo esse caminho para a gente conseguir enfrentar o problema da falta de concursos, da aposentadoria de milhares de servidores que se avizinha até 2019. Então, palavras dele, o único caminho, o mais óbvio,
o mais óbvio é mexer nesse modelo predatório da composição do Estado brasileiro. Em vez de transformá-lo num Estado mínimo, que ele seja realmente máximo, mas para quem realmente precisa. E isso a gente tem que fazer, tem que enfrentar e tem que se colocar favorável a essa reformulação, que é contrária ao modelo que está sendo levado adiante pela gestão do INSS. Se ele é o único caminho, se ele é o mais óbvio, que caminho é esse? Ele não vai resolver, porque, como nós vimos há pouco tempo, essa revolução não mexe na estrutura, no problema estrutural maior da instituição. Ele só pode nos levar a uma prosopopeia digital. A prosopopeia, vocês sabem, né? É aquela figura de linguagem que a gente transforma da vida, aliás, a coisas inanimadas, né? É como se esse copo estivesse conversando agora com João. E o que é que acontece no INSS digital? Para a lógica deles, você só vai conseguir sanar o problema se a tarefa, se o processo, o processinho lá, ele ganhar vida. Ora, se o processo tiver vida própria, ele se resolve por si só e não precisa da análise das pessoas, dos servidores. Essa é a lógica. Porque não há um outro caminho se você não mexer na estrutura, na quantidade de servidores, na reposição dos servidores, para que você possa atender a essa demanda. E trabalhar somente com paliativos, a gente só pode chegar a esse ponto onde, claro, no mundo ficcional, na ficção, os processos, as tarefas, elas vão ganhar vida e elas vão se resolver sem a análise das pessoas. Por certo, deve ser essa a lógica da gestão social cristã do INSS. Isso tem que ficar muito claro. Toda vez que eu me referia lá em Natal à gestão social cristã do INSS, qual é a razão disso? É fazer a associação ao modelo político-institucional que eles estão levando adiante, que é o modelo defendido pela extrema-direita, em específico o PSC. Diga, Adrilha, pode passar. Os limites da gestão democrática. Outra coisa que você lê muito nos textos da assessoria de comunicação do INSS é de que esse processo ele está sendo construído de baixo para cima, com muita participação. Venha fazer parte dessa mudança. É basicamente isso que eles apresentam lá. Mas a experiência de Mossoró prova exatamente o contrário. O que se discute lá, meus amigos, são detalhes superficiais, amenidades. Aquilo que realmente interessa foge ou não pode ser discutido. Por exemplo, na segunda semana, né, durante alguns meses, era muito aquele oba-oba, né, todo mundo, opa, muita gente, embora eu sempre com o pé atrás, desconfiando, mas muita gente caiu nessa conversa de que realmente nós estamos aqui trilhando o caminho do futuro e que o projeto INSS Digital é de fato a revolução. Mas o primeiro conflito, o primeiro ponto de embate foi quando foram fixadas as metas, ainda que de maneira informal, né? Porque você não tem nada regulamentado ainda. Então, a lógica é o seguinte: vocês têm que concluir, não só analisar apenas. Você tem que concluir 6 processos por dia. 6. Pessoal, diante dessa complexidade dos processos, sobretudo os urbanos, em que você tem um CNIS, um sistema com um conjunto bastante razoável, para não dizer, né, mais crítico, de irregularidades, de acertos que têm que ser feitos, é muito complicado você concluir os 6 processos num dia. Não sei da realidade de vocês, mas lá em Mossoró, como é que era antes do INSS Digital? Entravam 6 processos, né? Você tinha 6 agendamentos para cada servidor, mas a nossa resolutividade, apesar de Mossoró ser destaque nacional durante muito tempo, a nossa resolutividade nunca passou dos 40%. Nunca passou. Então, dos 6 que entrava, os servidores só concluíam em torno de 2, de 3, os 40%. Nós fizemos essa proposta lá. Olha, é o seguinte, o INSS Digital tem metas, mas que ela seja, pelo menos, compatível com a nossa resolutividade, com o nosso poder de resolver. Mas isso é inegociável. Isso foi rechaçado de plano pela gerência.
E a partir daí interditou o debate. Não era mais possível. O que é que acontece? Se os servidores de lá não conseguem concluir os 6 processos, logicamente que você vai gerando um excedente por dia e isso vai se acumulando. De modo que nós chegamos numa situação em que tem servidores lá que abrem o gerenciador eletrônico de tarefas e tem lá 100 tarefas, que ele sequer analisou. 100 tarefas. Como é que ele vai dar conta disso se a todo dia entram mais tarefas, entram mais processos para ele resolver e ele lá com uma centena de processos para dar conta. E não consegue. E isso no momento em que a distribuição da demanda já está sendo feita. Porque tem aquele discurso de que, olha, a gente vai distribuir esses processos para outras APS e a gente vai otimizar a nossa capacidade de atendimento. Isso já está sendo feito em Mossoró. Mas ainda assim há uma quantidade absurda de processos por servidor. Então, quando eu venho tratar do INSS digital, pessoal, nós não devemos se ater àquele debate simplista entre, olha, você é contra o processo físico? Como assim? Você não quer o avanço? O debate não é esse. O INSS digital, ele não trata pura e simplesmente da conversão do processo físico em digital. O INSS digital, ele trata principalmente das relações de trabalho na instituição. E é para esse ponto que nós devemos estar atentos. Nesse ponto, é nessa seara que nós devemos discutir. E acabar com esse debate, sobretudo nas redes sociais, isso acontece muito. Ora, você está fazendo críticas, então você não é da vanguarda, você é o atraso, você é o retrocesso. Não é isso. Assim como a escola sem partido não combate a propaganda partidária em sala de aula, assim como a lei antiterrorismo não é sobre o combate ao terror, o INSS digital não é pura e simplesmente conversão de processo físico em processo digital. O INSS digital é a problemática das relações de trabalho na nossa instituição, sobretudo a sobrecarga de trabalho para aqueles que ficarem, porque nossa capacidade, nossa força de trabalho, ela já é deficitária. Imagine quando vários outros colegas deixarem a instituição até 2019. E por incrível que pareça, a gerência Mossoró, numa das reuniões tensas que houve lá, avaliou essa saída de servidores como algo positivo, porque nós vamos enxugar a máquina. Claro, eu desejo que meus colegas eles sejam bem felizes, que possam desfrutar da sua aposentadoria, mas do ponto de vista gerencial, nós vamos ter um aumento da sobrecarga de trabalho para quem fica na instituição. Mas o problema é que eles avaliam de que a maior parte o grande problema da instituição é o servidor que não se esforça muito, é o servidor que faz corpo mole, né, desqualificando a maioria dos trabalhadores. Então, eles preferem, e essa é a lógica de Mossoró, e eu não sei se também vinga aqui nos estados do Sul, mas a lógica é, eu vou priorizar a desqualificação dos servidores e, a partir disso, eu não vou reconhecer os equívocos do projeto. Porque, claro, o problema está com o servidor. Né? Então, assim, esse entendimento não nos levará senão a um futuro em que nós seremos obsoletos. Liberdade aparente e a servidão voluntária. Olha, é como eu falei no início, eu não tenho a mínima pretensão de convencê-los da minha opinião, se está correta, enfim. Eu só quero plantar a dúvida. Porque o que nós temos até aqui é o discurso da unanimidade. Ou seja, que tudo é muito bom, que tudo é mil maravilhas e que o projeto só tem pontos positivos. Não, ele tem pontos negativos e, principalmente, contém uma ameaça em potencial, que é essa sobrecarga de trabalho. Só que, ainda assim, muitos dos nossos colegas, Brasil afora, eles compraram a versão do governo. E isso, tem casos na PS em Mossoró. O que acontece? Em vez de você contestar, por exemplo, nós sabíamos desde o início que ninguém ia cumprir essa meta, como sabemos até hoje. Mas a resistência que ocorreu lá, ela foi mínima. Eu praticamente fiquei isolado, João. Fiquei isolado. Muitos acabam não endossando, por quê? Porque não querem criar uma situação mais delicada, mais um certo constrangimento, quer manter uma boa relação com os gestores,
né? Não querem se expor, né? Então, o que é que acontece? Você acaba criando, a partir disso, bodes expiatórios. Não, veja só, qual é o problema? O problema é você que se opôs. Se a maioria silencia, então o projeto está bom. É mais ou menos isso que aconteceu em Mossoró, ou que está acontecendo em Mossoró. A maioria silencia, está ótimo. Vocês consentem. Daí a servidão voluntária, né? Ainda no século XVI, tinha um francês lá, chamado Etienne de la Boétie, por favor me corrijam se a pronúncia não é essa, mas ele escreveu um ensaio chamado o Discurso da Servidão Voluntária. E ele tratava justamente disso. Ele questionava como é que uma multidão de homens e mulheres se deixa se submeter à autoridade de um único soberano. Essas pessoas são exploradas e ainda assim não conseguem se rebelar. Ele concluiu que o poder de dominação não se explicava somente pelo aparato repressivo, mas que essa dominação se justificava principalmente pelo consentimento das pessoas. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu faço esse paralelo com a nossa realidade do projeto piloto em Mossoró. Ele só está onde está, né, com esse discurso da unanimidade, porque boa parte das pessoas consentiram. E em vez de contestá-lo, estão se adaptando a esse novo regime de exploração, porque a única coisa que mudou é a forma como você está sendo explorado. Eu tenho uma ferramenta tecnológica que vai potencializar essa exploração, e é só isso. Você continuará sendo explorado. Continuará sendo explorado. Se através da cobrança de processos físicos ou digitais, continuará sendo explorado. E aí muita gente ainda alimenta a expectativa com o seguinte, e essa proposta foi feita lá: olha, pessoal, você vai concluir X processos e não precisa assinar o ponto eletrônico. A maioria não aderiu. Isso não está nas redes sociais. Por que a maioria dos servidores de Mossoró não aderiu ao teletrabalho? Por quê? Porque as metas, elas são inatingíveis. Ninguém, aliás, poucos resolveram se comprometer, porque sabiam que não iam cumprir essa meta fixada anteriormente pela gestão social cristã do INSS. Mas o teletrabalho certamente vai nos levar a uma espécie de liberdade. Mas que liberdade é essa? Só se for uma liberdade aparente. E, meus amigos, liberdade aparente não é liberdade. Liberdade aparente é escravidão disfarçada. Temos que ter consciência disso. É escravidão disfarçada. Mudou a plataforma, vocês continuarão sendo explorados da mesma forma, e digo mais, com mais intensidade, em função dessa conjuntura desfavorável que tende a se intensificar. Então é isso. Me perguntaram lá qual é a saída em Natal, inclusive foi a gerente de lá, né? Então, mas qual é a saída? A saída é você reorientar a política de governo. Vamos retomar os investimentos públicos e valorizar o serviço público, que começa, claro, pela valorização do próprio servidor. Se o governo está dando anistias bilionárias aos ricos do país, aí falta recurso. Falta recurso para o INSS, né? Há, inclusive, uma ameaça de fechar várias agências no final do ano. É por isso, meus amigos, que o INSS digital nada mais é do que a adaptação. É a instituição se moldando, aquilo que eu falei no início. É a instituição se moldando a essa realidade extremamente desfavorável e adversa. E não haverá lugar para servidor nesse contexto, sobretudo daqui a alguns anos para frente. A saída é a gente fortalecer e não destruir os laços entre os servidores, os nossos laços enquanto categoria organizada, porque não há saída fora da política. Não nos iludamos, não é uma ferramenta tecnológica que nos levará à redenção. É a política mesmo, é a mobilização. E eu tenho certeza que a maior parte dos colegas aderiram a esse discurso justamente em função dessa despolitização acentuada. Você acaba acreditando em soluções fáceis para problemas complexos, problemas que exigem, sobretudo, que cada um de nós saia da zona de conforto e venha fazer aquilo que sempre nos levou a um futuro melhor, que é a política, que é a mobilização, que é a luta coletiva.